Bom, eu acho que já estamos mais ou menos servidos em termos de participantes e creio que já podemos dar início ao nosso encontro. Já vamos aí a 9 minutos de atraso. Doutora Estrela Charles. Sim, cá estou. Okay. Bom, penso que vamos já dar início, então, ao nosso debate. Eu vou passar, então, a fazer a apresentação da nossa preletora para o dia de hoje, a quem quero saudar calorosamente e agradecer pelo facto de ter aceito o convite, estar aqui no dia de hoje, nesse espaço de debate à sexta-feira, da Development Workshop. A doutora Estrela Charles é economista, é formada pela Universidade Eduardo Mondlane, é atualmente pesquisadora no Centro da Integridade Pública, na área de finanças públicas, e tem estado a publicar vários artigos que estão relacionados ao orçamento do Estado, ao setor empresarial do Estado, à ineficiência das empresas públicas e à insustentabilidade da dívida pública, entre outros artigos da sua autoria. Trabalhou durante 8 anos como inspetora superior de finanças no Ministério da Economia e Finanças e trabalhou também como docente universitária durante 12 anos, tendo passado pela Universidade de Mondlane, o Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique, o Instituto Superior de Transportes e Comunicações, entre outros. Portanto, a doutora Estrela tem muita experiência também como empreendedora na área de avicultura, trabalha na formação na área de finanças pessoais, empreendedorismo, portanto tem um histórico profissional e acadêmico muito interessante. Mas, mais do que isso, eu vou então passar a palavra agora à doutora Charles, que tem mais ou menos 30 minutos, 35 máximo, para fazer a sua apresentação e depois teremos um espaço de diálogo, debate interativo com os participantes, com perguntas, respostas, etc. Também gostaria só de comunicar as nossas regras de convivência, fazer recordar que devemos manter os nossos sons desligados e ligar apenas no momento em que precisarmos falar, levantando a mão. O Teams nos dá esta opção, ou então escrever a nossa mensagem no chat. Aqueles que nos acompanham via Facebook poderão também enviar as suas mensagens e os nossos colegas, agradeço da parte técnica, podem partilhar as mensagens e teremos o gosto de lê-las aqui. Então, sem mais demora, eu passo a palavra então à doutora Charles, por favor, tenha bondade. Bom, obrigado pelo convite. Saudar a todos que estão aqui presentes, a equipe toda do DW pelo convite e pela oportunidade de poder participar deste evento, que é um evento que realmente é uma boa experiência, uma boa prática. Serve para partilhar experiências e aqui em Moçambique não temos feito, mas acredito que vou levar isso para aqui como uma boa prática e tentarmos estimular mais debates, mais aprendizagem e poder transmitir mais conhecimentos. Então, muito obrigado pelo convite. E eu estou aqui para falar sobre as experiências da relação que existe entre a Assembleia da República, que é a Assembleia Nacional, e as organizações da sociedade civil. Tudo em volta das questões do orçamento. Então, como é que tem sido a nossa relação com a Assembleia da República? Eu vou sempre falar Assembleia da República, porque é esse termo que nós usamos aqui, mas já percebi que vocês aí usam Assembleia Nacional, mas refere-se exatamente aos mesmos termos, então eu vou sempre referir a Assembleia da República. E, como já disse o João, eu chamo-me Estrela Charles, atualmente sou pesquisadora do Centro de Integridade Pública e trabalho mesmo para a área de finanças públicas. Nós, praticamente, como organização da sociedade civil, nós somos o elo de ligação entre, eu particularmente, que sou o elo de ligação entre a nossa instituição e a Assembleia da República
para as questões orçamentais. O Centro de Integridade Pública é uma organização da sociedade civil, foi criada em 2005, e o principal objetivo, as principais áreas de trabalho são a boa governação, a anticorrupção, a integridade. Então, são esses aspectos que nós temos vindo a trabalhar neles. Em 2011, o Centro de Integridade Pública foi considerada a instituição que cria a ligação entre Moçambique e os outros países no âmbito da transparência internacional. Significa que nós somos praticamente a ligação, nós somos o capítulo da transparência internacional a nível mundial. Nós elaboramos sempre o índice de transparência, não só para as empresas ligadas à indústria extrativa, a nível interno, mas também contribuímos também com o IBP para a elaboração da transparência em termos governamentais. Mas são aspectos todos ligados sempre ao orçamento do Estado. E o CIP também faz parte do FMO, que é o Fórum de Monitoria e Orçamento, que estão lá, é uma congregação onde estão lá várias organizações da sociedade civil, porque basicamente foi a partir do FMO, que é essa congregação de organizações da sociedade civil, que nós conseguimos, como sociedade, como organizações da sociedade civil, ter maior peso, não só na Assembleia da República, mas também para apoio em termos da elaboração de alguns documentos no governo. Então, antigamente trabalhávamos de forma isolada, cada organização da sociedade civil trabalhava de forma isolada, assim como um grupo, o FMO, nós temos maior poder de intervenção, nós temos maior capacidade interventiva. Então, o FMO veio mesmo para reforçar a intervenção da sociedade civil, não só no executivo, que é o governo, mas também no parlamento. E estamos vindo a trabalhar junto com o FMO praticamente desde 2010 e temos estado a trabalhar nesse sentido. Indo direto àquilo que é a minha apresentação, que não será uma apresentação como tal em termos de slides ou em termos de PowerPoint, vou apenas partilhar alguns trechinhos. Nós aqui em Moçambique estamos praticamente num processo de mudança. Nós começamos o processo de descentralização algum tempo atrás com os municípios, mas agora... Doutora Charles? Sim, voltei. Está preocupado, como disse, da chuva aí. Sim, não sei realmente o que aconteceu, mas deve ter caído. Por favor. Sim, dando continuidade, eu ia dizendo que nós estamos a ter algumas alterações a nível da legislação e não só. Isso afeta também a questão do orçamento. Então, em 2019, tivemos as primeiras eleições, onde elegemos os governadores provinciais. Então, isso fez com que todo o sistema orçamental, todo o ciclo orçamental fosse alterado, porque agora já existe a governação descentralizada a nível provincial, e isso cria uma alteração em termos de estrutura daquilo que a forma como era feito ou como era desenhado a questão orçamental. Então, neste momento, nós estamos com uma nova lei, que é muito recente, que é de 2020, que é a lei do SISTAF, o SISTAF, que é o Sistema de Administração Financeira do Estado, que praticamente congrega todas as normas e como é que deve funcionar a administração financeira do Estado. Então, é uma lei muito nova, praticamente ainda está em implementação. O seu decreto também é deste ano. Então, eu acredito que este 2021 foi um ano um pouco turbulento para aquilo que é a questão de orçamentação. Mas já vem aí 2020, já temos todo o processo orçamental basicamente bem avançado para 2022 e acredito eu que as coisas serão bem melhores. Em termos de, se calhar começar por mostrar aquilo que ou que são os instrumentos que nós usamos para a orçamentação aqui em Moçambique.
Então, nós temos vários instrumentos que nós usamos para a planificação e orçamentação. Desde o instrumento macro que nós temos, ou o instrumento de longo prazo ou longuíssimo prazo, que são 20 anos, até o instrumento que nós temos que é de 1 ano, nesse caso que é do orçamento do Estado. Eu vou aqui fazer uma partilha do ecrã bem rápida mesmo, que é para mostrar... Quero partilhar este documento. Então, aqui nós podemos ver aqui que nós aqui em Moçambique usamos praticamente estes instrumentos para planificação e orçamentação. Infelizmente, a sociedade civil não participa de todos da elaboração, execução e monitoria de todos esses orçamentos, de todos esses instrumentos. Gostaríamos ainda de uma guerra para participarmos efetivamente em todos os processos. Ainda não participamos em todos os processos. Nós temos um instrumento chamado Estratégia Nacional, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. É um documento que é elaborado, que tem um horizonte de 20 anos. Então, este documento está em revisão neste momento, aqui em Moçambique. Chamamos de ENDE, que é a Estratégia de Desenvolvimento, Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Está em revisão neste momento e é um documento que se prevê praticamente terminar próximo ano. É o documento mãe, praticamente, que nós usamos, é aprovado pela Assembleia da República. A sociedade civil está inclusa nesse processo de revisão, não só a sociedade civil, mas também o governo criou uma plataforma onde todos os indivíduos possam lá participar e dar a sua contribuição, em termos daquilo que acha que devem ser as estratégias, aquilo que acha que devem ser as atividades. Qual é o nosso horizonte daqui a 20 anos? Então, é este documento que praticamente nos guia. Este documento é aprovado pela Assembleia da República, então o governo elabora, então a Assembleia da República deve aprovar. E sempre, em todos os documentos, praticamente, antes da aprovação pela Assembleia da República, a Assembleia da República consulta-nos, nós como sociedade civil, consulta-nos. Isso a partir da comissão, é a Comissão de Plano e Orçamento, que é a comissão da Assembleia da República. Então, eles convidam-nos, então nós participamos em todas as audições, praticamente audições relacionadas com o orçamento, a sociedade civil participa. Mas isto é uma vitória muito grande, porque nem sempre foi assim, nem sempre participamos em todas essas audições. Então, mas neste momento, acredito de uns 5 anos para cá, nós temos participado maioritariamente nessas sessões, são sessões de perguntas e respostas do governo e a Assembleia da República. Então, esta é uma das formas também que nós temos de interação com a Assembleia. Dando continuidade aqui aos nossos documentos, temos a estratégia setorial. Essa estratégia é para 10 anos, então vamos vendo que nós vamos reduzindo o tempo, a cada documento vamos reduzindo o tempo. Mas todos os documentos estão relacionados. Então, nós temos aqui a estratégia nacional. Essa estratégia nacional é feita praticamente por representação do território, exatamente por essas entidades descentralizadas agora, em 2020, praticamente, que iniciaram. Então, a mudança, antes da descentralização provincial, nós não tínhamos praticamente essa questão do orçamento a nível provincial. Não existia. Então, isso começou a existir agora em 2021 e 2022 vai se intensificar. E temos também o nosso instrumento aqui, que acredito que deve ser um instrumento mais conhecido, que é o programa, o Plano Quinquenal do Governo. Chamamos de PQG, que é o Plano Quinquenal do Governo. Este plano também é aprovado pela Assembleia da República e nós, como organização da sociedade civil, também somos chamados para poder dar contribuições a este documento antes mesmo da sua aprovação. Este tem um horizonte de 5 anos e depois temos o cenário fiscal de médio e longo prazo, que tem um horizonte de 3 anos. Aqui, basicamente, nós vamos ver aquilo que são as metas, aquilo que são as projeções para os 3 anos. E sempre temos que ter como base os documentos anteriores. E depois do cenário fiscal, nós temos aqui o Plano Econômico Social e o Orçamento do Estado. Este é um documento novo para nós, aqui em Moçambique. Vamos iniciar com este documento em 2022. Este 2021, nós temos documentos separados. Nós aqui trabalhamos com documentos separados. Nós tínhamos antes o Orçamento do Estado,
de um lado, que é a parte financeira, e tínhamos do outro lado o plano econômico e social, onde tínhamos lá as atividades. Então, eram dois documentos que dificultavam muito nós, a organização da sociedade civil, fazer análise, monitoria, dificultava-nos bastante. Mas, depois de muitos anos mesmo, depois de muita advocacia para este aspecto, é que conseguimos, o governo, até em nome do Ministério da Economia e Finanças, está de parabéns por ter feito isso. Nós agora temos um documento único, que é o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado. Então, isso realmente vai facilitar muito aquilo que são as análises ao longo do ano, as análises trimestrais, semestrais. Nós vamos ter uma facilidade grande em termos de monitoria do próprio plano. Então, este aqui é basicamente o nosso orçamento, que é aprovado pela Assembleia da República. E, para nosso caso aqui em Moçambique, foi aprovado antes de ontem. Foi aprovado antes de ontem o orçamento para 2022. E nós, como organização da sociedade civil, como membros do Fórum de Monitoria e Orçamento, participamos em quase todas as sessões. Fomos convidados pela Assembleia da República para participar em quase todas as sessões. Infelizmente, nós não temos assim tanta participação a quando da elaboração do documento. Quando o documento está sendo elaborado, nós não temos assim tanta participação, porque o executivo, que é o governo, por várias razões, não tem solicitado tantas contribuições assim como a Assembleia da República solicita. Então, este documento trabalhamos realmente muito. Tivemos vários seminários com a Comissão do Plano de Orçamento, que é a comissão da Assembleia da República. Tivemos vários seminários, tivemos várias reuniões e participamos em várias sessões dentro da Assembleia da República, junto com os parlamentares e junto com o Ministério da Economia e Finanças, que é o ministério responsável pela elaboração desses instrumentos. Em termos de participação como tal, nós tínhamos que participar em todos os processos, em todo o ciclo. Nós tínhamos que participar, nós como organização da sociedade civil, tínhamos que participar na formulação, na implementação e na monitoria. Nesse ciclo, que é a formulação dos documentos, a aprovação, a implementação ou execução e a monitoria. Nós tínhamos que participar em todo esse processo. Mas temos participado mais na questão, por exemplo, da aprovação, que é a questão da Assembleia da República, a formulação nem tanto, o Executivo ainda não tem solicitado tanto assim a questão na formulação, e principalmente na execução. Na execução, nós participamos apenas na análise dos relatórios de execução. Então, significa que já foi feito, o que foi feito já foi feito. Então, nós apenas o que podemos fazer é dar alguns comentários, algumas recomendações para poder melhorar dali para frente. Mas não temos tido essa opção de, por exemplo, antes da efetivação do projeto, podermos dar a nossa contribuição. Então, basicamente, em termos de documentos orçamentais e em termos de ciclos de participação, nós temos esses. Agora, nós temos também o nosso ciclo, o ciclo de planificação, onde nós temos os prazos para todos esses documentos que já me referi, que é o cenário fiscal de médio prazo, o plano econômico social do Estado, temos a questão da conta geral do Estado e todos esses instrumentos. Existem prazos já bem definidos, um ciclo orçamental já bem definido e que, em princípio, a sociedade civil deveria participar em todos esses processos. Mas existem alguns processos que nós não participamos, não por vontade própria, mas simplesmente porque o sistema ainda não está organizado de tal forma a solicitarem-nos a participação. Nós, como sociedade civil, colocamos nos nossos instrumentos e submetemos as cartas até para participação, mas ainda tem sido um pouco raro. Então, o ciclo todo de planificação para o orçamento do Estado inicia em abril.
Então, a partir de abril, nós temos aqui já o cenário fiscal, que é aprovado. Então, depois, o Ministério da Economia e Finanças, até 31 de maio, deve comunicar os limites. Como já disse, nós agora estamos a começar um novo ciclo, que é a descentralização. Então, temos a descentralização provincial. Então, cada província deve ter o seu limite de orçamento e deve também apresentar o seu plano. O que é que vai fazer durante este ano e como é que serão distribuídos os orçamentos em termos de atividades, em termos financeiros, em termos de distribuição a setores, como é que será. Então, este prazo também é fixado até 30 de junho para os órgãos de governação descentralizadas poderem submeter essas propostas às suas assembleias para poderem ser aprovadas. Então, após essa aprovação, até 31 de julho, devem submeter essas aprovações, documentos aprovados todos, ao ministro da Economia e Finanças, nesse caso, que é a entidade responsável pela elaboração e execução desses documentos. Este processo da descentralização provincial é um processo muito novo para nós. Este 2021 foi um ano muito turbulento em termos orçamentais. Ainda não tínhamos, por exemplo, como é que é feita a divisão do orçamento para as províncias. Ainda não está claro esse sistema para nós aqui em Moçambique. Mesmo para o 2022, ainda não está relativamente claro esse processo. Porque ainda não existe uma lei, um decreto que crie uma fórmula ou um método específico que podemos ter e usar para dizer que cada província, esta província tem, por exemplo, tantos milhões de meticais, aquela outra província tem tantos. Ainda não temos essa fórmula. Então, o Ministério da Economia e Finanças ainda vai melhorar, acredito eu, nesse aspecto. E nós, como sociedade civil, temos feito realmente muita campanha, muita advocacia para esse aspecto, porque tem sido algo, como nós sabemos, temos aqui alguns partidos políticos, temos 2 partidos políticos praticamente, um que representa praticamente a oposição e o outro que está a governar. Então, em termos de orçamentos provinciais, pode haver alguma desigualdade. Então, esta aqui é a principal guerra. Mas nós, como sociedade civil, nós temos nos empenhado muito nesse aspecto e agora, por exemplo, hoje é que terminou a sessão da Assembleia da República, nesta 9ª legislatura, e esse aspecto foi bem reforçado, acredito eu que na próxima legislatura essa questão já virá bem resolvida. Então, como vem aqui, até 15 de outubro, o governo deve aprovar a proposta de orçamento. Então, é esta proposta que foi aprovada agora, recentemente, 15 de dezembro, okay? A Assembleia da República deve aprovar o plano econômico e o orçamento. Então, é esta proposta que foi aprovada agora, recentemente, pela Assembleia da República. E acredito eu, até por acaso tivemos a acompanhar todo o processo, as nossas recomendações como sociedade civil, basicamente, algumas foram acatadas e outras ainda não, exatamente por falta de alguns regulamentos e tudo. Então, a nossa interação em termos essa questão orçamental, o orçamento geral do Estado, é feita basicamente pelos comentários que nós damos. Nós temos a possibilidade, como FMO ou como CIP, de dar as nossas contribuições antes da aprovação. A Assembleia da República envia-nos o documento, nós fazemos a leitura, fazemos os nossos comentários em todo o documento. Existem algumas incongruências, existem alguns fatores que não concordamos ou que podem ferir a lei. Existem alguns aspectos de cálculos, existem alguns aspectos, por exemplo, de orçamentos que estão, digamos que, afetar uma maior parte do orçamento a uma determinada área, um determinado setor, em detrimento do outro. Nós aqui em Moçambique estamos com problemas, acredito que todo mundo tenha acompanhado a questão da guerra, do conflito em Cabo Delgado,
E, basicamente, o orçamento, nesses últimos tempos, esses últimos 3 anos, tem dado prioridade à segurança. A segurança é a defesa e segurança, principalmente por causa desse fator. Deixando de lado ou sacrificando os setores como a educação, a saúde. Então, era necessário nós termos tivemos uma intervenção muito forte para poder... estamos preocupados, sim, com a guerra, mas também temos que salvaguardar os setores sociais. Então, este plano econômico e social teve muito esse aspecto e conseguimos, digamos, criar um certo equilíbrio. E depois disso, próximo ano, voltamos a ter as mesmas questões de execução. Nesse caso, as entidades descentralizadas elaboram seu plano de contratação pública, até chegarmos à fase já de submeter as contas de gerência, e depois essa conta de gerência é aprovada a partir da Conta Geral do Estado, que é aprovada pela Assembleia da República. Nesta fase também nós participamos, nós emitimos as nossas contribuições à Assembleia da República no que refere à Conta Geral do Estado. Isto é, como é que o Estado geriu aquilo que são as suas finanças, como é que foi a execução toda. Então, nós damos a nossa contribuição. Damos também a nossa contribuição quando o Tribunal Administrativo dá o seu parecer sobre a Conta Geral do Estado. Eu vou agora parar com a apresentação, porque basicamente o que queria mostrar eram essas datas e a forma como nós, sociedade civil, conseguimos intervir em todo o processo orçamental. Então, de uma forma resumida, nós, como sociedade civil, nós temos a oportunidade de participar ou de intervir naquilo que são as atividades da Assembleia da República de 3 formas. São as formas básicas que nós temos para intervir na interação que nós temos com a Assembleia da República. Nós temos basicamente por 3 formas. Primeiro é pelos comentários que nós fazemos aos documentos orçamentais. Orçamento do Estado, a Conta Geral do Estado, aos relatórios de execução orçamental, que são trimestrais. Então, nós temos colocado lá as nossas opiniões, as nossas contribuições, nossos comentários nesses documentos que já me referi. O cenário fiscal também, de médio e longo prazo também, colocamos lá as nossas contribuições. Então, a Assembleia da República tem solicitado as nossas contribuições nesses documentos e nós enviamos à Assembleia da República. Essa é a primeira forma que nós temos de participação ou de interação. E depois também temos a questão de participação em seminários, em conferências, em workshops que são organizados. Algumas vezes são organizados em parceria com o IMD, que é o Instituto para a Democracia Multipartidária. É uma organização também que tem contribuído muito para o desenvolvimento da democracia aqui em Moçambique. Então, temos participado em vários workshops. E uma coisa boa que tem acontecido nesses workshops é que eles conseguem juntar a sociedade civil, o parlamento e o executivo, que é o governo. Então, conseguindo juntar esses 3 elementos, esses três conjuntos, nós temos uma sinergia formada muito grande. Significa que tudo aquilo que a sociedade civil dá como contribuição, o governo está ali para poder ouvir e também dar a sua ideia, a sua contribuição. O parlamento também está ali. Então, essa é a segunda forma que nós temos de intervir no parlamento, que são os seminários, os workshops. E temos também uma terceira, então são 3, como eu já tinha me referido. Temos uma terceira que é participação em todas as sessões. Nós participamos nas sessões da Comissão do Plano e Orçamento. Nós somos convidados pela Assembleia da República e vamos para lá e participamos nessas sessões. Como é que funcionam essas sessões? O governo elabora um documento, por exemplo, o Orçamento do Estado, a proposta do Orçamento do Estado, e submete ao Parlamento. O Parlamento envia o documento para nós, como sociedade civil. Nós damos as nossas opiniões, as nossas contribuições, os nossos comentários, as nossas perguntas, enviamos ao Parlamento. Então, existe um dia que chamamos de sessões, onde sentamos todos nós. Então, está lá o Parlamento,
o governo e nós como sociedade civil. Então, há uma interação entre o parlamento e o governo, mas nós também estamos ali a acompanhar e o parlamento é que coloca as nossas questões ao governo, as nossas dúvidas, coloca ao governo e o governo tem a oportunidade de responder, nós estando ali. Então, é uma forma de interação muito, muito boa e praticamente essa forma de interação foi crescendo e desenvolveu-se a partir de 2010, 2011. Antes disso, nós praticamente não participávamos nessas sessões da Assembleia da República. Essas questões são perguntas e respostas, que a comissão ou o parlamento faz as perguntas e o governo, nesse caso o executivo, responde a estas questões. Então, basicamente era o que eu tinha para partilhar com todos vocês em termos daquilo que é a experiência que nós temos em termos de interação, como é que nós interagimos com o orçamento, com o parlamento nessas questões de orçamento. E realmente temos estado a melhorar bastante nesse aspecto. E muito obrigada. É tudo que eu tinha para apresentar até agora. Obrigada. João? Obrigado. Muito obrigado, doutora Estrela Charles, por essa apresentação. Vamos então, de seguida, passar para o nosso debate. E eu vou começar com uma questão. Quais têm sido os temas que a sociedade civil aí em Moçambique tem estado mais a fazer advocacia junto da Assembleia Nacional? Falou dessa questão da guerra e da prioridade que é dado o bolo orçamental, né, para questões de guerra, mas entre as organizações da sociedade civil que são membros da FMO, quais são os temas, as áreas que vocês mais têm estado a discutir e a fazer a advocacia para que melhore no orçamento geral do Estado? E como é que avalia a transparência do próprio orçamento? Acha que o governo é transparente no ato de execução do orçamento, ou nem por isso? Vocês têm acesso a relatórios, por exemplo, dos governos a nível provincial? Bom, uma vez que provavelmente o governo provincial nem tanto, que começou agora, mas a nível dos municípios, têm tido documentos de execução de como os orçamentos são gastos, são executados a nível, neste nível, pelo menos? Okay, são as duas primeiras perguntas só para abrir o debate. Então, vou passar aos nossos participantes a palavra. Quem pretender falar, por favor, pode levantar a mão, ou se tiver alguma dificuldade, colocar a sua pergunta no chat. Já temos uma mão levantada, que é do Kinanga Simão. Faz favor. Senhor Kinanga Simão, tem a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde à senhora preleitora, e muito boa tarde aos demais colegas participantes no debate e os caros convidados. Eu acompanhei também a explanação da senhora doutora Estrela Charles. De facto, quando referiu-se dos instrumentos de planificação e orçamentação, foi um ponto muito essencial. Eu acho que com a descentralização do poder lá em Moçambique, se o nosso país optar na mesma forma, ou optar também já o mais rápido possível na descentralização, teremos um desenvolvimento dos países africanos de uma forma mais rápida. E, contudo, eu fiz uma questão. Gostaria de saber da doutora como fica, falando das estratégias nacionais que definem os objetivos do desenvolvimento de um país no horizonte temporal do mínimo 20 anos. Como fica a questão em que muda-se de governador ou dirigentes do mesmo e os mesmos não aceitam continuar com o mesmo plano de ação ou plano de atividade que o dirigente cessante deixou? Esta é a questão. Ok. Muito obrigado, Sr. Kinanga. Vamos passar a palavra ao outro participante que pretenda falar. Sei, não vejo mais nenhuma mão levantada.
Então, para início de conversa, se calhar a doutora Charles pode começar a responder as primeiras questões que coloquei, a do senhor Kinanga, e depois vamos passar então, vamos abrir uma outra bateria de questões. Obrigado. A sua palavra. Muito obrigada a todos pelas questões, são questões pertinentes, muito úteis. Bom, começando com as duas primeiras questões, quais são os principais temas ou áreas que nós temos vindo a discutir junto com o Parlamento? Nós temos discutido vários temas. Primeiro, nós temos falado pela questão da desigualdade em termos orçamentais. Há muita desigualdade em termos orçamentais, principalmente desigualdades setoriais. Há setores que têm um nível de orçamento mais elevado, há setores que têm um nível de orçamento mais baixo. Então, este tem sido um dos temas. Mas também nós temos discutido muito outras questões, que são questões, por exemplo, relacionadas a algumas políticas que nós temos, ou que o governo tem, para, por exemplo, a questão da subida dos preços. Nós recentemente tivemos a questão da subida dos preços dos combustíveis, mas quando estávamos em 2020, os combustíveis também tiveram uma redução drástica, mas não ocorreu da mesma forma aqui. Então, temos discutido muito essa questão de quais são as bases para a definição, implementação ou alteração desses preços, desses produtos que são, digamos que têm um certo controle a nível do governo. E uma coisa que temos debatido muito é a questão da atribuição também de subsídios, atribuição de certas regalias para alguns órgãos, né? Principalmente para a questão dos órgãos judiciais, para a questão... Então, esta separação, esta definição, atribuição desse subsídio também tem sido um tema muito relevante de debate mesmo, não só para a questão, não só para a Assembleia da República, mas também para as outras áreas e para os outros setores também. Então, na verdade, os nossos temas principalmente têm ido em torno daquilo que é ou tem sido o momento, aquilo que nós realmente estamos a perceber que é um problema na sociedade. Então, existem aqueles temas fixos, que são questões que já temos e trazemos com eles já há muitos anos, mas caso surja alguma temática, caso surja algum problema, algum assunto que achamos que é pertinente falar, e nós sempre tratamos. Tem aqui a segunda questão, que é a questão da transparência. O João perguntava se nós temos tido os relatórios da execução em termos de governo, não só esses governos recentes, mas em termos dos municípios. Nós aqui em Moçambique temos enfrentado um problema muito grande em termos de transparência. Transparência a nível orçamental. A transparência orçamental aqui em Moçambique ainda tem sido classificada como muito baixa. Primeiro é a questão da disponibilização dos documentos. O Executivo praticamente disponibiliza alguns documentos. Não temos acesso a todos os documentos orçamentais, principalmente documentos já relacionados com a execução. O que é que foi feito? Como é que foi feito? Onde é que foi feito? Não temos essa disponibilização. O Ministério da Economia e Finanças tem até um site, sim, que disponibiliza alguns documentos, mas são documentos que consideramos, às vezes, muito resumidos e são documentos muito globalizadores. Se em cada província, se em cada município, se em cada instituição tivesse um website que colocasse lá todos os seus relatórios, nós teríamos mais acesso a esses documentos. Porque a transparência orçamental é basicamente isso, é acesso à informação. Nós não temos esse acesso à informação. Então, nós temos trabalhado muito, nós, como CIP, como Organização da Sociedade Civil, nós enviamos cartas às empresas. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo claro, quando nós falamos, por exemplo, das empresas públicas. As empresas públicas são obrigadas, até 31 de março,
colocar o seu relatório e contas disponível no seu site ou no jornal de maior circulação. Mas nós não temos, as empresas não seguem essa regra, Nós temos mais de 70 empresas públicas e participadas. Essas empresas não seguem essa regra. Então, praticamente, eu até arrisco-me a dizer que não temos nem 5% de empresas que publicam os seus relatórios. Então, aqui, na questão da transparência, são duas questões fundamentais. O primeiro é a questão da publicação dos documentos. A segunda questão é a questão do conteúdo do próprio documento, que é publicado. Quando nós publicamos um documento, nós temos que publicar um documento que seja detalhado de tal forma que possamos perceber o que está lá no documento. Isso nós ainda estamos muito mesmo ainda deixamos muito a desejar. Os nossos relatórios são muito resumidos, são de difícil análise, porque algumas empresas podem, por exemplo, disponibilizar alguns documentos num formato que seja fácil de análise, mas isso não acontece aqui em Moçambique, não acontece com o Ministério da Economia e Finanças. Mas é uma guerra, estamos mesmo a trabalhar junto com essas instituições. Nós temos tido avaliações aqui em Moçambique, o governo tem sido avaliado em termos de finanças públicas e transparência. Tem avaliações internacionais, tem o PEFA, tem o índice de transparência, e todos estes sempre têm mostrado que o nosso maior problema é esse, a disponibilização de informação. E quando disponibilizam informação, o conteúdo não é muito resumido e não chega a satisfazer aquilo, ou a entendimento do público. Então, em termos de transparência orçamental, ainda temos muito a trabalhar. Agora, esperamos nós que com a descentralização provincial, que como agora as províncias é que definem, é que fazem o seu plano, é que tem o orçamento, é que tem as suas atividades próprias, é que gerem as suas receitas, tem uma autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Então, estamos à espera que em 2022 este aspecto melhore. Por quê? Porque se cada província puder submeter o seu relatório de execução orçamental, podemos comparar com o relatório de execução orçamental já globalizado do Ministério da Economia e Finanças. Então, estamos à espera nós que esse aspecto melhore bastante. Bom, passando aqui agora para a pergunta do Kinanga, ele colocou a questão da estratégia nacional de 20 anos. Pode-se dar o caso porque está a ser elaborado agora com esta governação. Então, 2024 teremos eleições e pode-se dar o caso do partido vencedor nessa época não se reconhecer ou não se rever nesta estratégia de 20 anos. Isso pode acontecer, sim, pode acontecer, mas a nossa proposta como CIP é que essa estratégia nacional não deve ser uma estratégia nacional partidária, não deve ser uma estratégia nacional de algum grupo político, porque essa estratégia nacional não deve ser política, deve ser uma estratégia nacional, deve ser uma estratégia de desenvolvimento de Moçambique e não do partido X e partido Y, porque isso só vai acontecer se a estratégia for do partido X e Y. Mas essa estratégia, até agora, como está em revisão, todos os membros da sociedade civil têm a oportunidade de participar, de colocar os seus comentários. Significa que, mesmo que são da oposição, mesmo que pertencem aos outros partidos, mesmo os que, por exemplo, ainda não colocaram suas contribuições, ainda podem fazer. Então, pretende-se que essa estratégia, se forem levadas todas as nossas contribuições como organização da sociedade civil, essa estratégia deve ser uma estratégia nacional e não deve estar ligada a algum partido. Agora, 20 anos é um período muito longo, 20 anos é um período muito longo. Então, ao longo desse período, pode surgir, por exemplo, passado 10 anos, acharmos que os setores que nós escolhemos como setores prioritários para o desenvolvimento, educação, saúde, entre outros, pretendemos mudar. Isso pode acontecer.
Mas isso não pode ser porque quem fez ou quem desenhou a estratégia é o partido Y ou o partido Z, não. Tem que ser porque o país agora pretende definir novos horizontes. Já teremos, por exemplo, daqui a 15 anos, teremos um nível de... as crianças que agora têm, por exemplo, 15 anos, daqui a uns 10 anos, são crianças, por exemplo, que já podem ir ao voto, são crianças que já têm uma certa maturidade, já são jovens, então pode-se alterar, pode-se rever a estratégia, mas a revisão da estratégia não pode estar ligada essencialmente a questões partidárias, mas sim a questões estruturais e de todo o país. Bom, isso que eu estou a falar é muito bonito, assim falado, teoricamente, mas nós sabemos que o que mexe, o que move, principalmente nos nossos países africanos, praticamente são os partidos políticos. Então, nós, como organização da sociedade civil, como CIP, estamos aqui para tentar intermediar, para tentar reduzir este poder que os partidos políticos têm sobre as nossas estratégias. Então, Kinanga, não sei se conseguir ao encontro da sua questão. Muito obrigada. Obrigado, Estela. Eu vejo que temos mais aqui uma mão levantada do senhor Augusto Vitor, mas antes do Augusto Estrela, gostava que me dissesse como é feita a consulta, como é que o CIP, como é que o Fórum de Monitoria consulta as outras organizações da sociedade civil. Vocês claramente não devem, se calhar, representar todas as organizações da sociedade civil do país. Então, como é que é feita a consulta? Qual é o tempo de antecedência que vocês têm para analisar documentos, consultar as outras organizações e levar digamos assim, uma ideia mais consentânea, mais consensual em relação àquilo que as organizações da sociedade civil estão a pretender discutir, né? Essa é uma pergunta. E uma outra pergunta é: quais são os ganhos que vocês já tiveram efetivamente nesta relação com o parlamento, que vocês podem dizer, não, aqui conseguimos, foi uma conquista da sociedade civil nesse sentido? Bom, Vitor, por favor, tem a palavra. Senhor Augusto Vitor. Sim. Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde, doutora Estrela. Sim, somos gratos pelo tema pertinente, né, que nos está a ser abordado nesse momento. Mas, na verdade, nós acompanhamos a reunião completa, o debate, e conseguimos notar, né, eu consegui notar a beleza textual, né, que nos foi apresentada, a documentação, né, orçamental. Mas, na verdade, eu penso que os problemas de África são sempre os mesmos, né? É tudo muito bonito se ver no papel o quão o executivo está impugnado em trabalhar em prol da satisfação da coletividade. Só que no papel está tudo bonito, mas na execução pecam muito. Isso é um grande problema. E outra, sugerindo-se, ou seja, dar mais uma chega naquilo que foi a questão do senhor Kinanga, ou do colega Kinanga, melhor. Sim, gostaria só de aclarar para o colega Kinanga o seguinte. Essas políticas feitas com um período avantajado, sobretudo essa que a doutora Estrela disse, né, do plano feito há 20 anos, é necessário aqui saber distinguir o que é política de Estado e política de governo. As políticas de governo são aquelas que estão ligadas aos partidos políticos, em que cada partido tem o seu método, sua estratégia, no sentido de combater um determinado problema. Agora, as políticas de Estado são aquelas que, independentemente do governo, né, ou seja, independentemente do governo, essas políticas devem ser feitas. Por exemplo, se a política é feita, por exemplo, no combate ao desemprego, a maneira como vai se combater esse mesmo desemprego vai depender de cada partido político, mas que essa política está feita. Agora, as estratégias implementadas pelo governo no poder para combater esse mesmo problema é que vai divergir na afeição para essas mesmas atividades. Mais ou menos isso. Ok. Muito obrigado pelas suas contribuições, Augusto Vitor.
Não sei se temos mais alguém que pretende tomar a palavra para uma pergunta, uma contribuição. Passo a palavra aos participantes. Se não, doutora Estrela, se faz favor, tem aquelas questões que coloquei há pouco tempo e como uma pergunta chama sempre uma outra pergunta, pode ser que alguém depois vá querer colocar alguma questão. Faz favor. É verdade. Agradecer também a interação do Augusto, Vitor, porque ele veio reforçar realmente aquilo que temos vindo a fazer. Mas é aquilo que estamos a dizer, é sempre tudo muito bonito, é sempre tudo muito bem escrito, mas, por exemplo, a questão da descentralização aqui no nosso país, agora, a descentralização provincial, é algo que surgiu, apesar de já vínhamos falando, mas o ponto mais forte para o surgimento foram as questões políticas. Então, nós sabemos que as questões políticas aqui são muito importantes, porque os partidos políticos são praticamente os detentores do poder, digamos que praticamente todo tipo de poder. Então, é necessário mesmo, para nós tentarmos reduzir este impacto ou esta interferência política na gestão ou na execução do orçamento e não só. É necessário que a sociedade civil esteja mais organizada, esteja reforçada e com quadros qualificados para poder ter intervenções mais fortes. Por exemplo, quando a Assembleia da República vai discutir algum assunto e solicita contribuições da sociedade civil, a sociedade civil deve estar organizada de tal forma e colocar aspectos essenciais e fundamentais para que aquele orçamento seja alterado, ou então para que não seja aprovado da forma como está. Então, só a partir da sociedade civil é que nós vamos conseguir criar um equilíbrio em termos daquilo que é a intervenção dos partidos políticos e a execução. Indo para a questão do João, ele perguntou como é que nós, como CIP, como é que nós temos feito para a interação com outras organizações da sociedade civil, as contribuições, porque o FMO realmente não representa uma parte das organizações, mas não todas. E nós aqui em Moçambique temos várias organizações, a níveis provinciais, a níveis distritais, e tem sido muito difícil essa interação para estas questões. Tem sido muito complicado. Primeiro, porque algumas organizações a nível provincial não estão organizadas, porque seria muito mais fácil se em cada província tivéssemos um FMO, em cada província. FMO significa um grupo de organizações juntarem-se e constituírem, que dêem um outro nome, que podem agir de outra forma, mas que haja essa congregação. Só assim é que será mais fácil, a nível nacional, de Rovuma, Maputo, todos estarmos juntos e podermos dar contribuições. Ainda não estamos unidos nesse nível, mas o que o CIP tem feito nesses últimos anos, nós temos tido alguns contratos ou alguns, como é que eu posso dizer, carta de entendimento entre o CIP e outras organizações. Por exemplo, quando nós vamos fazer um trabalho numa outra província, por exemplo, a província de Nampula, que é uma província do norte de Moçambique, quando vamos fazer um trabalho na província de Nampula, nós vamos para lá, nós estamos a sair de Maputo, que é a capital, nós vamos para lá e nós falamos com outras organizações que são baseadas lá. Porque só eles é que sabem, é que conhecem a realidade, sabem a realidade, sabem onde é que tem problema, quais são os setores mais problemáticos. Por exemplo, quando nós vamos fazer o rastreio da despesa pública, nós temos que ver se realmente aquilo que está no papel, aquele valor que foi gasto para a construção daquela escola,
foi construído realmente uma escola, onde é que está localizado. Então, isso só a organização que está lá a nível distrital, a nível provincial, é que pode trabalhar conosco. Então, nós temos trabalhado muito com essas organizações. Nós temos feito alguns termos de entendimento, alguns contratos para poder trabalhar com essas organizações. Mas a maior dificuldade que temos tido é que são praticamente as mesmas organizações que têm estado conosco em cada província. O que nós pretendemos agora é trabalhar com organizações a nível distrital, porque existem lá organizações, existem lá pessoas que têm as suas contribuições. Então, o que nós queremos é chegar lá a nível distrital e tentar falar com praticamente a maior parte das organizações que organizem-se em níveis regionais, pequenas regiões, província, termos uma organização forte e que consiga dar a sua opinião. A nível distrital, termos também organizações fortes que consigam dar a sua opinião. Quando nós recebemos algum documento da Assembleia da República, nós temos um prazo realmente muito curto mesmo para análise. São documentos muito longos, algumas vezes tem anexos também muito longos, costumam ser 300 páginas, 400 páginas, então são documentos longos e nós temos um prazo muito curto para poder analisar. Podemos ter, por exemplo, 3 semanas, podemos ter 2 semanas, então é um prazo curto para nós analisarmos, enviarmos para as outras organizações também darem o seu contributo. Mas nós temos enviado, sim, para as outras organizações, nem todas respondem, infelizmente, nem todas respondem. Então, como o prazo é curto, o que temos feito é juntar todas as contribuições que recebemos e submeter. Algumas contribuições são as mesmas, são similares, então temos feito essa aglutinação e enviamos. Então, a nossa principal guerra é podermos não só estarmos nós como FMO, porque agora, neste momento, em termos de questões orçamentais, estamos só o grupo FMO, mas a FMO não cobre todas as organizações. Então, entre nós, do FMO, é que teremos as nossas contribuições e tudo. As outras organizações, aqueles que ainda não estão devidamente organizados em termos de associações ou um conjunto de sociedade civil, esses não tem tido contribuições realmente nesses documentos orçamentais. Agora, quando falamos de ganhos que nós temos a nível da Assembleia da República, o trabalho que nós temos feito com a Assembleia da República, são ganhos muitas vezes que é difícil mensurar, é difícil medir e dizer que nós tivemos um ganho X e tivemos um ganho Y. Mas algo que nós já vínhamos há anos falando e dizendo, primeiro é a questão da descentralização, e que ainda tem sido, o João colocou a questão também do debate, o que é que nós temos debatido muito? Nós temos debatido muito essa questão da descentralização, porque a descentralização ainda, por enquanto, é uma descentralização de papel. Os governadores que estão lá, que foram eleitos, ainda não têm aquele poder de decisão, ainda não tem um orçamento para poder decidir, ainda não gere a questão fiscal, os impostos que são ganhos a nível provincial ainda não gerem. Então, é um assunto que é realmente de um grande debate. Mas foi uma vitória muito grande para nós, porque conseguimos, dentro daquele pacote de centralização, colocar uma pressão a nível do governo para que pudesse dar mais poderes ao governador. E isso realmente foi feito. E temos também que realçar o ganho que nós tivemos agora na elaboração do documento único de planificação. Nós agora temos a planificação e a orçamentação num único documento. Isso foi realmente um ganho muito grande que nós tivemos. Precisamos lutar bastante pela questão da transparência, a publicação dos documentos. Há um mês atrás, nós falamos com o orçamento e o parlamento para este sentido, porque precisamos reforçar mais essa questão da transparência orçamental, a publicação dos documentos. Então, esse ainda é um desafio muito grande e esperamos nos próximos tempos poder resolver. Ok, muito obrigado, doutora Charles. Eu vou passar então a palavra ao senhor Alan Kane, que é o diretor da ADW, para também falar agora nesse espaço. Por favor, senhor Alan, tem a palavra. Obrigado, Jean Domingos.
E muito obrigado, doutora Estrela, uma apresentação bastante interessante. A minha questão realmente é a volta da estratégia nova de descentralização em Moçambique, focada sobre o nível da província. Eu acho que será interessante de entender a evolução no pensamento, porque, claro, a visão inicial foi focar sobre o município. E Angola está, de facto, acho que aproveitar muito a experiência do Moçambique na evolução das estratégias nacionais aqui. E eu estou ainda cá em Angola, estamos ainda focados sobre o nível do município e eu tenho interesse de entender um pouquinho a mudança da estratégia ou a evolução da estratégia moçambicana para agora focar sobre a província. Muito obrigado. Não sei, doutora Charles, reforçando um pouco essa ideia das províncias terem essa descentralização nesse nível, será que é um avanço ou um recuo, uma vez que, se calhar tentando perceber a questão do Sr. Alan, que a ideia inicial do processo de descentralização era para o nível dos municípios, agora esse poder volta outra vez para o nível da província. Isto afeta de alguma forma o processo de descentralização a nível municipal ou nem por isso? Bom, eu acredito que não. Eu acredito que não afeta a questão do município. A nossa descentralização municipal já está bem avançada. Acredito que desde 2007, 2006, por aí, mais ou menos. Então, já está, digamos, um pouquinho mais avançada. E foi um processo muito longo, muito duradouro, que até agora ainda existem alguns aspectos que não estão, digamos que, alinhados. Por exemplo, a questão da distribuição ou transferência de fundos a nível central para o município ainda tem tido muita controvérsia, porque alguns municípios são municípios da oposição. Então, ainda tem tido municípios que têm privilégios, municípios que não têm privilégio, exatamente por questões políticas. Então, quando nós avançamos para o nível provincial, eu acredito que não é um recuo. Não é um recuo porque é o caminho para a democracia. É o caminho para tirarmos aquilo que está centralizado, principalmente na capital e nos ministérios. O que acontece agora? Nós, aqui em Moçambique, temos um orçamento que praticamente 90% é gerido a nível central. E só 10% é que era gerido a nível provincial. Significa que as províncias apenas estavam à espera que, a nível central, decidissem qual é a escola que íamos construir, qual é o hospital que íamos construir. Agora, acredito eu que com a descentralização, a província tem mais poder em termos de elaboração do seu plano e execução. Então, eu acredito que não é um recuo, não, muito pelo contrário, eu acredito que é o caminho que nós temos que percorrer. Mas nós temos que ter muita atenção e muito cuidado, porque o partido no poder é o partido que realmente não quer a descentralização, não gosta da descentralização. Porque quando descentralizamos, está a dizer que uma parte do orçamento do Estado vamos transferir para a província e aquele que está lá na província, ele é que vai gerir o orçamento. Então, isso não é de total agrado para o partido que está no poder. Então, o partido que está no poder tem a tendência de acumular toda a gestão de fundos. E nesse acúmulo da gestão de fundos é aí onde ocorre o maior níveis de corrupção.
Então, a descentralização é poderosa nesse sentido, porque nós temos cada província responsável por aquilo que pretende realizar e exatamente por os seus valores em termos de tributação, impostos, então, cada província. Mas o que está acontecendo, ainda aqui em Moçambique, nós estamos a ter um problema muito grave, que é a descentralização fiscal. As províncias apenas ainda têm esse nome de descentralizado, mas os impostos ainda são geridos a nível central. As transferências ainda são feitas a nível central. Então, o grande passo que nós temos que dar agora é a questão de, se temos que descentralizar, vamos descentralizar tudo. Vamos descentralizar de verdade. Vamos descentralizar não apenas no papel, porque no papel continua lá, tudo escrito, mas na prática não é realmente isso que acontece. Nós fizemos um estudo agora este ano sobre a descentralização provincial e fomos ver, primeiro, a descentralização tem custos muito elevados, são criadas novas instituições, são criados novos poderes, são criados... E o que aconteceu aqui em Moçambique é que nós, numa província, nós temos o governador da província, depois, ao mesmo tempo, temos o secretário do Estado, que é a pessoa que representa o Estado a nível provincial. Então, são duas entidades que praticamente têm as mesmas funções, têm as mesmas tarefas. Então, isso tem complicado um pouco o nosso processo de descentralização. Então, são dois grandes aspectos nesse caso. Primeiro, temos a questão de duas personalidades que praticamente ainda não estão bem definidas as tarefas. A segunda questão é a questão da descentralização fiscal. Os governadores ainda não têm o poder de decisão em termos dos impostos ou taxas cobradas a nível da província. Isso tudo ainda é gerido a nível central. Então, o que se pretende aqui, basicamente, é reduzir o poder a nível central. O nível central, o Ministério e as outras direções não podem ser os tomadores de decisão dos problemas que existem a nível provincial. Então, se é para descentralizar, vamos descentralizar nesse sentido. Então, eu acredito que é o caminho, mas há muitos espinhos no meio do caminho que é preciso ir selecionando, é preciso ir abatendo, e é por aí. Ok, muito bem. Vou passar mais uma ronda para os participantes que pretenderem tomar a palavra. Já vejo o Sr. Alan novamente com a mão. Não sei se quer voltar a colocar algum ponto em particular. Sim, era simplesmente voltar para a mesma questão, para esclarecer, pelo menos a meu entendimento da visão da descentralização em Angola em termos das eleições municipais e a criação das autarquias, é que a autarquia tem um estatuto de personalidade jurídica, tem a seu estatuto para criar realmente a sua próprio rendimento através das taxas, ou certas taxas, pelo menos. Na visão de Moçambique, a descentralização até o nível do província, qual será o estatuto da província? Vai ter realmente o mesmo caráter legal como uma entidade jurídica, de personalidade jurídica? Como Moçambique não é um país federal onde as províncias têm, de facto, diplomas jurídicos separados, como vai funcionar esta descentralização até o nível da província em Moçambique? Obrigado. Ok, Sr. Alan. Não sei se há mais algum participante que pretende tomar a palavra. Ainda temos alguns minutos para uma conversa. Vejo que não. Por favor, pode seguir com a questão do Sr. Alan. Quer fazer algum comentário em relação a esta insistência aqui, feita pelo Sr. Alan? Carlos? Sim.
Sim, não, perguntei se quer fazer algum comentário mais em relação a esta preocupação do Sr. Alan, no sentido de que se temos essa descentralização a nível da província, mas também temos os municípios, que são entidades autônomas devido ao processo de realização das autarquias locais, como é que esses dois poderes se vão digamos assim, coabitar e conviver, uma vez que Moçambique não é um Estado federal em que os municípios teriam autonomia própria em termos legais, administrativos, etc. Eu não sei se é um pouco essa preocupação, mas estou a tentar interpretar a ideia do Sr. Alan. Sim, realmente a questão, nós também ainda somos bem pequeninos na questão da descentralização. O primeiro aspecto que nós temos que ver na questão da descentralização é que nós temos muita legislação dispersa. Temos muita legislação dispersa, principalmente agora na questão da descentralização provincial. Então, nós vamos aprendendo e retificando os erros à medida que vamos implementando. Eu acredito que não será um choque. As províncias têm também uma autonomia administrativa, financeira, patrimonial, a província. Esse choque que provavelmente possa existir entre o município e a província, nós não estamos a ver assim de forma direta que possa existir. Agora, provavelmente possa existir o conflito entre a província e o distrito, porque esses praticamente é que partilham, têm meios comuns e têm praticamente um nível de coabitação conjunto. Então, esses sim, poderá haver um certo conflito. É por isso que deixamos a questão da descentralização distrital para 2024. E acredito eu que será prolongada muito mais para frente. Mas acredito que não haverá esse choque entre o município e a nível provincial. Bom, este ano todo foi um ano de experiência e não vimos este conflito, não tivemos esse conflito. O conflito que existe agora é mesmo a nível provincial, nesses dois poderes, que é o governador e o secretário de Estado. Esses sim têm tido um conflito muito, muito grande e esteve-se agora a discutir na Assembleia da República como é que se pode minimizar, e o Ministério da Economia e Finanças é que ficou responsável de definir as suas atribuições, as atribuições de cada um, em que áreas é que um atua, em que áreas é que o outro pode atuar. Então, só assim é que pode haver essa coabitação. Mas essa questão da descentralização é mesmo muito, muito interessante e muito recente mesmo. Vamos aprendendo a cada dia. Por exemplo, só o próximo ano é que nós teremos orçamento provincial. Só o próximo ano é que nós teremos essa questão do orçamento provincial. Então, é algo ainda muito novo para nós também, mas eu acredito que vamos diminuir muito, vamos aumentar a questão da democracia, vamos reduzir a questão da corrupção a nível central e vamos tentar descentralizar o orçamento, que é o principal fator. Vamos tentar descentralizar o orçamento e cada província vai poder, por si só, definir as suas prioridades e os seus projetos. Doutora Charles, uma pergunta aqui. Como é que avalia o nível de conhecimento e interesse dos cidadãos e das organizações da sociedade civil em matérias de orçamento geral do Estado? Qual é o nível de consciência cívica, política dos cidadãos e da sociedade civil de uma forma geral? Ok. Sim, primeiro, nós ainda temos muita dificuldade, porque o orçamento é um documento muito robusto e tem muita informação lá. Nós tínhamos aquilo que chamávamos de orçamento resumido, que era um documento mais simples e mais dinâmico para o entendimento do cidadão comum, em termos daquilo que é o orçamento. Mas o que tem estado a acontecer agora
é que as pessoas têm pouca informação em relação ao orçamento. Então, por isso, dão também uma pouca opinião em relação ao orçamento. Porque o entendimento de todas as componentes que estão lá, a importância do orçamento, a redistribuição do orçamento em cada setor, essas informações são informações que, se não constam do orçamento resumido, no orçamento geral é muito complicado de o ter. Mas, em termos gerais, não só a sociedade civil, mas também acredito que algumas outras organizações não estão muito satisfeitos em termos de distribuições setoriais. Não estão muito setoriais, distribuição setorial não está ao nível que desejaríamos. Acredito eu que deve se debater muito antes por que nós temos que ter um orçamento, por exemplo, muito elevado para o setor da defesa e termos um orçamento muito baixo para o setor da agricultura, por exemplo, sendo que nós, moçambicanos, acreditamos que a agricultura é a base de desenvolvimento. Então, são questões dessas que nós, como sociedade civil, como moçambicanos, ainda não estamos muito satisfeitos com o orçamento. E o orçamento também que nos é apresentado é um orçamento muito condensado, é um orçamento muito globalizado. Então, é necessário termos acesso a detalhes muito mais pequenos, muito mais simples daquilo que é o orçamento. Então, ainda temos que trabalhar muito para que, digamos, estejamos satisfeitos com aquilo que é o orçamento do Estado. Ok. Uma última pergunta já para fecharmos, já que se já não temos nenhum participante para colocar questões. Neste tempo todo de trabalho, acha que é mais frutífero tratar dessas questões de orçamento com o Parlamento ou com o governo? Até agora temos tratado mais com o Parlamento e não com o governo. Mas o ideal seria tratar mesmo com o governo. Por quê? Porque o governo é que elabora. Então, se alguns aspectos foram limados ao longo da elaboração, é melhor, porque quando já estamos no momento da aprovação, o tempo é muito curto e algumas coisas acabam ficando de fora. Então, eu acredito, nós não podemos dizer que queremos só trabalhar com o governo, não queremos só trabalhar com o parlamento, porque nós temos que trabalhar com os dois. Nós estamos aqui no meio e temos que trabalhar com os dois. Mas temos trabalhado menos com o governo e mais com o parlamento neste momento. Gostaríamos muito, em tempos atrás trabalhávamos muito com o governo, mas depois veio a pandemia, e depois as questões da transparência que foram piorando, principalmente na questão dos fundos da Covid. A transparência foi piorando nesse sentido e fomos degradando aquilo que era o nosso convívio com o governo. Mas gostaríamos mesmo de estar inclusos no processo de elaboração. Quando está a definir qual é a percentagem para este ou para aquele setor, quais são as prioridades, quais são, digamos que, como é que se vai se redistribuir para as províncias. Então, são aspectos que nós, como sociedade civil, gostaríamos de estar mais inclusos. Ok, muito obrigado, doutora Chaves. Penso que estamos mesmo a 2 minutos do fim do nosso debate. Muito interessante. Gostaria já agora, para fechar, passar-lhe a palavra para deixar breves palavras e que conselho, por exemplo, deixa para aqui a plateia que está a acompanhar, quer através da nossa plataforma do Facebook, como aqui no Teams, uma vez que a questão do orçamento também é um processo pedagógico. Então, será que uma pergunta assim um bocado provocadora, vale a pena mesmo se preocupar com isso? E qual é o conselho que deixa para os cidadãos e cidadãs, se assim posso dizer, do país? Ok, agradecer pelo convite e realmente dizer que vale a pena, sim, se preocupar, porque nós temos que saber que este orçamento é um orçamento que é definido com base nos impostos que nós pagamos. Uma boa parte daquilo que vamos usar para as despesas ou para executar o orçamento são os nossos impostos. Se não são os nossos impostos, são as dívidas que o governo contrai e que nós vamos pagar.
Então, vale a pena, sim, investir conhecimento e tempo nessa matéria, porque o país é nosso. O país é nosso, nós estamos aqui, os nossos filhos estarão aqui, os nossos netos estão aqui. Então, se não somos nós a controlar, a verificar, a estudar e analisar e deixar a nossa opinião em relação a esse aspecto, quem fará por nós? Quem fará por nós? Os partidos políticos, eles são políticos. Eles estão praticamente Nós somos africanos, nós temos experiência do que fazem os partidos políticos. Então, é importante, sim, estar por dentro dessas matérias, participar e dar opinião. Eu costumo aconselhar a todos, não só aqui em Maputo, ou a nível nacional, em termos de Moçambique, mas também todos que quiserem e puderem, sempre dar uma opinião em relação àquilo que acha da governação, aquilo que acha do orçamento, dá uma opinião, encaminha a opinião para organizações da sociedade civil, porque é assim que todos têm acesso ao parlamento e vão fazer chegar essa contribuição. Então, é muito importante isso. E muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido muito proveitoso. Para mim foi muito bom essa troca de experiência. E gostaria de trocar mais experiência, principalmente nas questões de descentralização, como é que tem sido feito aí em Angola, porque ler o livro é diferente de estar a falar e interagir com as pessoas. Eu acredito, essa forma de interação, para mim, é muito melhor que estar sentada e ler um livro que tem 100 páginas, 200 páginas. A experiência que a pessoa traz é muito melhor, é muito melhor. Então, eu estou muito grata pelo convite e espero que contem sempre comigo para os próximos debates. Obrigada. Dona Charles, muito obrigado. Temos mais uma convidada que vai se juntar aos participantes desse espaço de debate. Quero agradecer pela disponibilidade demonstrada desde o início, quando convidamos. Dizer que este é o último espaço praticamente deste ano, antes do Natal, ser da próxima semana, claramente estamos a entrar já no Natal, e então a doutora Estrela Charles fecha mesmo este ano do debate. Então, vamos fazer fé de que o próximo ano estejamos juntos e desejo antecipadamente um Feliz Natal a si e a todos os que nos acompanham e uma boa continuação. Muito obrigado a todos e finamos assim o nosso espaço do debate para o dia de hoje. Muito obrigado a todos e a todas.